Apometria Mário, 31/12, às 0h57. Eu vou puxar aqui as suas perguntas. Primeiro, deixa eu entrar no teu campo para a gente ir vendo. Tá. Primeiro, senhor, eu faço a leitura, né? Vamos lá. Já estamos ancorados, tá? Olha, interessante é que eles pediram para fazer a apometria individualizada, aquela que desdobra, a gente faz os comandos, que eu já fiz. Eles pediram para incluir a família da Priscila toda e a tua família toda. Todo mundo tratado, tá? Eu vou abrir aqui a mensagem, tá? A gente vai ter notícias desse momento da guerra, assim, ó. Sim? Eu começo daqui? Tá. Lançaram-se semelhantes à rajada dos ventos apavorantes que se precipita para a planície debaixo do trovão de Zeus Pai, e com o bramido sobrenatural se mistura com um mar, onde se levantam muitas ondas inchadas do mar marulhante, arqueadas e brancas de espuma, umas a seguir as outras. Assim os troianos, em disposição cerrada, uns a seguir aos outros, rebrilhavam de bronze e seguiam atrás dos comandantes. Era Heitor que comandava, igual de Ares, flagelo dos mortais, o Priâmida. À sua frente segurava o escudo bem equilibrado, espesso, com peles de boi e trabalhado com muito bronze. Em volta das suas têmporas se agitava o luzente penacho. Andou por toda parte a pôr à prova as falanges, a ver se cediam enquanto avançava, protegido pelo escudo. Mas não esmagou o ânimo nos peitos dos aqueus. Foi Ájax o primeiro a desafiá-lo, avançando com passos largos. Homem estranho, chega-te aqui ao pé. Por que razão procuras amedrontar os aqueus? Não somos inexpertos no combate. Fomos antes subjugados pelo chicote maligno de Zeus. Certamente deseja o teu coração destruir e espoliar as naus, mas também nós temos mãos para as defender. É mais provável que a vossa bem habitada cidade seja arrasada e seja pelas nossas mãos tomada e saqueada. Quanto a ti, afirmo que está perto o dia em que fugirás, rezando a Zeus Pai e aos outros imortais, que teus cavalos de belas crinas sejam mais rápidos que falcões, eles que te levarão para a cidade, levantando a poeira da planície. Enquanto falava, voou do lado direito uma ave, uma águia de voo sublime. Logo gritou a hoste dos aqueus, encorajada pelo portento. Respondeu o glorioso Heitor. Ájax, de palavras tolas, grande alardeador, o que foste dizer. Tal como se filho de Zeus, detentor da égide de todos os dias da minha vida, ou filho da excelsa Hera, eu fosse honrado como são honrados Atena ou Apolo, do mesmo modo, este dia traz a desgraça aos argivos, a todos, sem exceção, entre os quais serás morto, se ousares enfrentar a minha lança comprida, que rasgará o lírio da tua carne. E logo irás empanturrar os cães e as aves de rapina de Troia, com o teu sebo e tuas carnes, tombado junto às naus dos aqueus. Assim falando, avançou em frente, e eles seguiram atrás dele com clamor sobrenatural. E por trás toda a hoste gritou. Mas os argivos do outro lado gritaram em resposta e seu valor não olvidaram, à espera da arremetida dos mais nobres dos troianos. O clamor dos dois lados chegou ao éter e à luminescência de Zeus. Eu lembrei agora o Santiago falando assim:
A gente estava no carro, né? Eu estava dirigindo, ele estava atrás, aí ele falou assim: Mamãe, Ifá tá com a gente, ele tá lá em cima, na nuvem. Eu falei: Ai, que maravilha poder ver, né? Aí ele: Não, eu te mostro onde é. Eu falei: Onde é que é? Ele tá na nuvem, ele é uma nuvem. Ele está nas nuvens, é de onde ele vem. Ele mora nas nuvens. E nesse livro, toda hora é dito que Zeus mora nas nuvens, que ele é o responsável pelas nuvens. Bom, aí termina aqui a mensagem, então quer dizer que está tudo nas mãos de Ifá, né? Os dois estão brigando ainda, a gente está aí, né, numa luta para organizar as coisas que não vai ser de uma hora para outra, certamente. Isso envolve as questões de vocês, né? A gente está arrumando a casa, o que é emergencial já está arrumado, e agora a gente vai ter aí uma onda nos próximos meses, que eu não tenho como garantir como será, mas será, tá? Tudo o que foi prometido ser feito, foi feito, tá? Nesse trabalho. Agora, deixa eu só perguntar para ele se ele quer que eu dê passividade. Quer. O senhor quer que eu dê passividade antes de ler as perguntas? Sim, então tá. Deixa eu só conectar então com o teu campo. Já estão todos desdobrados, né? Vamos sintonizar na minha frequência mental com a frequência do corpo energético, astral, emocional e mental do Mário. Eu solicito a permissão, a divina presença eu sou, as equipes espirituais do Mário, seus ancestrais. Ativo em todos nós um Cristo, um Maria, Santa Ametista e Melvic. Solicito a nossa conexão abaixo Agatha e Shambhala e acima com eu sou Sananda. Ajustando a minha mediunidade com Onchala, Onlaman e Zion. Peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Eu quero entender por que eu estou aqui amarrado. Quero entender se eu fiz alguma coisa, se eu estou pagando alguma coisa que eu tenha feito. Vou colocar numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Por que você acha que você está pagando? Você tem alguma coisa para pagar? Você fez alguma coisa para estar preso? Roubar papéis. Tira a hipnose, a auto-hipnose. Tira todos os rastreadores, os implantes. Dá um banho de água crística nele. Que negócio é esse de roubar papel? Papel? Não, até onde eu sei você não rouba papel, não. Não é bem papel, não. Talvez seja a sua visão, né? A nossa não é, não.
Eu vejo algumas cenas. Eu vejo ele pegando papel, sim, tá? Eu vejo ele pegando papel, roubando papel, mas não é papel. São documentos, são contratos. Ele entra no escritório, abre a gaveta. Isso, eu vejo várias cenas. Tentar entender o que é isso, que vem. Não, mas se você era pago para fazer isso aí que você fez é mais grave do que roubar papel. Porque não é qualquer papel. Não sei se você sabe ler ou não sabe ler, mas os papéis. Realmente você criou grandes problemas, grandes confusões roubando papel. Você criou confusão para várias linhas do tempo, de pessoas que tiveram até destinos trocados por causa desse teu trocar papéis, tirar de uma gaveta, botar em outra, trocar o nome. Você também já fez isso, trocar nome, né? É porque você não se deu ao trabalho de pesquisar o nome de quem que era, né? De qual família, o que que significava isso. Para você é só um serviço, como outro qualquer, que garante a tua sobrevivência, né? E dane-se os outros, né? Você pouco se importa com se você está matando alguém com isso. E eu ainda acho que você está mentindo, tá? Você não pode ser tão burro. Hum. Bom, mas tem realmente gente para fazer de tudo nesse mundo, basta ser bem pago, não é mesmo? Mas eu vou te mostrar aí o que é que você fez, tá? Com esse teu roubar papel. Olha aí. A gente já aproveita para rastrear tudo isso daí. É, rastrear todos os envolvidos nessa. Seria isso o quê? De que eu posso chamar isso? Esse trâmite ilegal que vocês fazem? De máfia? De. O que que é? Qual é o nome que se dá para essa pouca vergonha? Sem moral, sem ética nenhuma. Você achou o quê? Que você ia ficar solto por aí fazendo? Te deram essa segurança de que você seria protegido? Cadê os seus para te proteger agora? Hum? Agora você vai ver que não tem ninguém para te proteger. Hum? Inclusive, agora você vai ajudar a gente a te ajudar, né? Que é assim que funciona. Acho que você deve saber muito bem disso. Eu não estou interessada no que você acha. Eu estou interessada nas consequências dos seus atos. O que que você trouxe para a vida das pessoas, de bebês, de pessoas, de famílias que ficaram em vidas totalmente diferentes das vidas que elas deveriam ter, por sua causa, por causa das suas alterações. É, esse cara aqui, ele é uma personalidade múltipla, é uma personalidade múltipla do pai do Mário. Cara, o filho da puta. Trabalhando para uma facção de.
Eles trabalham com leis, com advocacia, né? Com defesa, com ataque. Isso aqui, o que ele está fazendo, decide o destino das pessoas. Ele simplesmente falsificava documentos, alterava e devolvia para os lugares. Às vezes ele trocava um documento, um nome pelo outro, e o juiz ia lá e pá, dava a sentença. Claro, tudo bem estudado, meticulosamente, por uma facção especialista, né, em vingança, em prisão. Passou uma vida inteira fazendo isso. Agora está perguntando, ué, o que que aconteceu? O que que aconteceu o quê, cara? Você é inocente, só rouba papel, né? Então a gente vai limpar o cordão dele com o Mário pai, né? A gente vai rastrear vidas parecidas, essa mesma frequência. Vai limpar os cordões também e com todos os envolvidos. A gente vai dar um encaminhamento apropriado para todas essas personalidades, para que elas possam reacoplar em segurança depois alinhadas. É, tirar a hipnose, a auto-hipnose de todas, tirar os implantes, os rastreadores, essas conexões negativas. Fechar os portais negativos, já aproveita e faz também para as realidades paralelas. Vamos despolarizar da memória as dores e os traumas relacionados. Vamos resgatar quem precisar de resgate. Mulheres, crianças, idosos. Vamos correr atrás de todos os que ele prejudicou para botar ele mesmo para ajudar. É. Vamos deletar os hologramas que pudermos deletar. Vamos ver se o Mário, filho, está envolvido nisso, também limpar. Toda a família e agregados que tenham a ver também, limpar os cordões, despolarizar, fazer o mesmo processo. Rastrear nessa vida todos os documentos que ele meteu a mão e gerar essa onda de limpeza. A gente está pegando algumas vidas aqui que tem a ver com isso mesmo, de você estar fora da ética e fazendo besteira com a lei, né? E fazendo parte de grupos assim de terno e gravata, sabe? Esse pessoal que acaba sendo manipulado pelos demônios. E aí você deixa portas muito abertas nessas linhas. Então os caras te acham aqui facilmente. A família toda, né? Então a gente está falando disso também. Rastreando a linha ancestral do Mário, botar todo mundo para ajudar nessas escolhas ruins dessas personalidades, limpar todos eles, colocar todo mundo para trabalhar. Eu vejo aqui uma questão, tá? Que atrapalhou seu casamento, viu, Mário? Mário Filho. Você tá aqui
tá? Sofrendo muito pelas essas escolhas péssimas. E esse escritório onde a Priscila entrou, lá tem um pessoal, tá? Que já está conectado com essa galera. De rivalidade, tá? De inimizade, são facções, né, que brigam. Então, é como se atrás da tua família tivesse essa sombra ligada ao direito, né? E a Priscila sendo do direito, tendo entrado nessa área, num escritório que não foi ao acaso que ela foi atraída para lá também, vocês dois também se casaram, enfim, tiveram filho, é um ajuste de contas que em algum momento ia bater na porta. Ela foi uma das prejudicadas, sabe? Então, realmente, num nível oculto, inconsciente, as coisas aconteceram como vingança, como acerto de contas, coisas assim, tá? Mas ninguém estava sabendo. É realmente uma coisa espiritual, tá? É uma linha kármica, né? E que envolvem outros desajustes que não kármicos, mas sim covardes dos aproveitadores. Então, assim, contratos, pactos, coisas assim trocadas, sentenças de um foi para outro e coisas assim sendo feitas em várias linhas, aqui nessa linha de tempo, várias vezes. Então, é algo realmente feio. E a gente está entrando para, óbvio, né, organizar. Mas vocês devem entender que essa organização, essa ordem que vem da parte da linha de Xangô, de Exu, né, essa ordem, ela não é assim, não dá para ser de uma hora para outra, tá? Então, durante o nosso trabalho, a gente vem sintonizando vocês dentro de forças dos orixás para que vocês possam ser, como se diz, para que vocês possam ganhar essa autonomia de estarem conectados direto com as forças que resolvem essas questões, né? Questões ancestrais de pactos, de contratos, questões das várias linhas que se abrem a todo momento, as cobranças que chegam e tal. Então, tudo que é referente ao campo de vocês, a necessidade que vocês têm de resolução dos problemas de vocês, a gente tem cada orixá que lida, né, com cada questão. Então, vocês estarão iniciados nesses orixás para que eles mesmos possam continuar cuidando de vocês, porque isso demanda tempo, né? Então, não adianta a gente fazer isso dentro de um mês e meio. Não é possível, estarei enganando vocês, tá? Mas está sendo mostrado que há um trabalho maior sendo feito e que o que é necessário para a resolução já está feito, que é a sintonização de vocês, e aí os ajustes vão se dando naturalmente, tá? É um processo de iniciação em orixá, né? Vocês precisam alimentar essa energia, tá? Não pode ter um assentamento para os dois. É um assentamento para cada um, tá? Então, a partir do assentamento de Ifá, que os dois devem ter, vocês vão cuidando, né, da forma que foi orientada. A forma que se faz, Paulo Filho, Mário Filho já sabe. O Mário pode passar para o pai deve ter liberdade para falar comigo, né? Sobre assentamento e como cuidar do assentamento e sempre que sentir diferença no pêndulo e essas coisas, né? Sim, porque aí é uma questão que não dá para o Mário pai solucionar com o Mário filho, realmente tem que ter contato comigo direto, tá? Mas o Mário já pode ir passando as coisas que precisam comprar, já pode ativar. O Mário Filho já tem esse caminho. Agora, me procurar quando o pêndulo falhar, quando tiver alguma questão acontecendo que você não esteja seguro,
em relação ao pêndulo, em relação até às oferendas, né? Porque precisa oferendar sempre que o orixá pedir. Então, Ifá que vai dizer para vocês em quais orixás vocês estão iniciados, o que que esse orixá precisa, vocês vão pesquisar e vão pendulando para fazer o assentamento de vocês e irem cuidando, tá? E aí, na medida que ele for pedindo, as coisas vão acontecendo naturalmente, tá? Não tem que ter medo, nem ansiedade. É, Mário Filho teria autonomia para cuidar, fazer aquele ritual de fazer corte animal? Sim. Seria bom porque vocês, como têm questões muito amplas assim nessa área de cobrança, talvez Xangô, né? Xangô peça sangue para vocês no assentamento, porque isso envolve não só alimentar muita gente aí que é cobrador, mas firmar a energia de vocês, firmar o ori na energia dele, para ajudar ele a trabalhar, né? E os trabalhadores que estão debaixo dele. E descarregar vocês, enfim, o egé vai ser necessário no assentamento de vocês em algum momento, tá? Então, se vocês não quiserem fazer esse ritual, que é um ritual que vocês fazem é, dentro do Ifá, né? Dessa religião tradicional iorubá, vocês podem fazer. É só agendar, pedir, né, para o babalaô, e é um ritual mesmo, pago, que vocês vão ter os cortes feitos nos pulsos, vão tornar as mãos de vocês sagradas para o corte animal. Aí um ajuda o outro, né? Ver quem vai cortar, né? Os dois podem fazer o ritual, os dois podem fazer. Aí provavelmente é o Mário Filho, né, que vai fazer. É, mas fiquem à vontade aí para fazerem os dois, tá? Vocês precisam de autonomia, porque o que está aqui no campo de vocês é algo bastante pesado nesse sentido, de justiça. Então, para vocês acelerarem os processos, precisa do egé. E para vocês não ficarem pagando toda hora ebó, 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 façam vocês mesmos, tá? Aí vocês vão fazer a oferenda, que é a comida do orixá que ele pedir. Isso facilmente vocês aprendem, não tem mistério nenhum, né? É, e o animal, tá? E o animal. Aí sim, seria bom, no local onde vocês vão fazer o ritual, vocês pegarem, se oferecerem para ajudar em alguns ebós, fazerem parte do templo, né? Como aqueles que ajudam, para até poderem visualizar como é feito, né? Pegarem um pouco de experiência, pelo menos vendo, ajudando, para depois vocês fazerem, tá? Então, é uma coisa que não tem pressa, tá? Apressado come cru, tá? Mas é algo que está aqui, que pode ser feito, tá bom? É, porque os dois estão iniciados em Xangô, né? Então, Xangô vai pedir assentamento para os dois, vocês dois precisam. Até para proteção, para vitória nas coisas. Xangô é muito bom ter ele assentado, tá? Eu mesma que fiz o assentamento do meu filho, quando ele foi se iniciar, é, eu levei o assentamento e botou o Egé em cima e nos trouxe de volta, entendeu? Não tem mistério, faz a guia de Xangô, bota ali para tomar um Egé como proteção também, e não tem muito mistério. Cuida do jeito que se cuida um assentamento de Ifá também, né? Faz o Ossé também. Então tem que ter pedra do raio, né? Xangô tem que ter pedra do raio, que seja mesmo pedra do raio. E aí vocês veem com o Ifá de vocês a quantidade de pedras. Xangô é basicamente pedra. É pedra, ele pediu chaves, ele pediu é, coisa de cobre, do machado de Xangô. Ele pediu a imagem do Xangô africano, o próprio Xangô do Santiago, né? Porque o Santiago é um iniciado na fisicalidade. Eu não. Eu uso o assentamento dele, foi autorizado enquanto ele for pequeno, menor de idade, e depois eu faço o meu, né? É, então,
Mas se vocês quiserem se tornar sacerdotes, precisarão se iniciar na fisicalidade. Se não tiverem intenção de virar sacerdotes, né, de iniciarem outras pessoas, vocês podem simplesmente fazer o assentamento de vocês, alimentar, e vocês estarão ajudando muito as pessoas, né? Estarão se ajudando muito e estarão com mais ancoramento para trabalhar em trabalhos mais pesados. E aí isso vocês vão ganhando mais força para vencer as histórias trevosas de vocês também. É trabalhando, né? Tá? É, depois vocês chequem quais outros orixás vocês estão iniciados, tá bom? O Mário Filho já sabe como fazer checagens, então é muito tranquilo de fazer. Pega papel, caneta, vai anotando. Leva um tempo para fazer, é gostoso, vai descobrindo. Vocês precisam meter a mão na massa e fazer por vocês, para vocês ganharem a força do eu fiz. Entendeu? Deu certo, eu fiz sozinho, não acreditava ser possível. E aí vocês vão entender que é possível, tá? Não ficar nas mãos de ninguém. Esse aqui é o ponto. E aí, quando precisar, sentiu que alguma coisa ali pegou, o próprio Xangô, o próprio Orixá, vai orientar vocês a procurar alguém. E aí vocês vejam que tipo de ajuda que vocês precisam e pronto, vocês vão buscar, tá? Ah, peraí que precisa de mais passividade. Então, deixa eu ver o que que vem. Hum, Mas esse já foi. Ah. Eu lutei tanto para chegar até aqui, para chegar e agora ficar sabendo que ninguém pode responder por mim. Ninguém pode saber o que realmente é para mim. Se ninguém pode me dizer e eu não posso dizer, o que será de mim? Eu, nessa vida toda, só desgraça, só um obstáculo atrás do outro, é uma encrenca atrás da outra, um problema atrás do outro, nunca tendo um espaço para gratidão, porque não tem. Como vou agradecer? Eu achei que fosse chegar a hora que alguém ia me dizer. Ai, aí eu ia dizer, porra, finalmente chegou a hora de eu saber por que disso tudo e para onde ir. Mas não, não. Aí tá tudo nas minhas mãos, sempre esteve. Ai, e pior é que tem que viver, não dá para desistir. Tem que continuar, tem que ficar feliz porque tem vida na frente, à frente. Desse jeito, olhando para trás, olhar para frente. Ai, não sei, eu queria desistir. Por mim, eu desistiria. Mas também sei que não vai ser por suicídio, né? Não, não faria isso. Eu não sou fraco, mas que é tudo muito difícil. Acho que se até alguém vier me dizer assim, ah, suas correntes estão. E você está sem corrente, eu não sei se eu acredito. Eu não sei. Eu nem sei se é possível não ter corrente.
A essa altura do campeonato, ninguém me mostrou nada diferente do que correntes, correntes, correntes. Ai. Então, tem que se seguir, mas para onde? Colocar numa pirâmide, vamos tirar a hipnose, a auto-hipnose, tirar os implantes, artefatos rastreadores, as conexões negativadas. Isso aqui não é a voz de um só, tá? É, mas serve para muitos do sistema de vocês, né, dos homens. Isso está sobre vocês, né? Mas aqui a gente limpa os cordões, porque eu vejo cordões. Agora esse cordão. Hum. Aí isso aqui gera um trabalho sem amor, né? Uma vida sem conexão. Ele fica pesando aí em vocês todos. É como se fosse subpersonalidade, sabe? Algo que se gerou e fica emanando esse. É uma crença limitante, sabe? É algo que molda o pano de fundo, uma negatividade, um pessimismo, sabe? A gente está tratando aqui, limpando todos os envolvidos disso. E a gente já rastreia vidas passadas de dor, a gente já trata também, limpa os cordões, com essa, que alimenta essa massa, essa forma, limpa os cordões, despolariza essas memórias de dor, de trauma, coloca essa informação de que sim, a vida é o belo da vida é essa abertura que ela tem, que é um leque de possibilidades para frente, né? E isso é rigor, é enrijecimento não conseguir ver isso. Isso aqui é a criança acorda com uma alegria de viver por causa disso. O que que eu vou explorar hoje, né? Só que o adulto realmente, quando ele é muito massacrado e tem esse monte de coisas sobre ele, ele não consegue continuar com essa expectativa positiva do futuro, né? Por que que tem que ser negativa só porque tem dívida ou as coisas deram errado até aqui? Não. Então a gente está liberando um espaço para entrar um pouco mais de ar fresco, tá? Então, a gente tira todos os estados de hipnose, auto-hipnose, a gente fecha os portais, a gente encaminha obsessores atrelados, rastreia os hologramas, rastreia vidas paralelas. É, daqui a isso, foi tudo seu. Temos mais? Temos mais. Aí já vem aqui, ansioso, tô ansioso para o resultado final. Ansioso pro resultado final, eu quero ver logo o resultado. Quero ver logo o resultado disso. O que que é a vida sem resultado, não é? Então, eu preciso de um resultado. O resultado tem que chegar. Não tem jeito. Tem que chegar. Então, a gente bota numa pirâmide, em alfa, beta, gama, delta, epsilon, tira a hipnose, auto-hipnose, rastreia, e se tem rastreadores, implantes, conexões negativadas e retira, dá um banho de água crística para acalmar, harmoniza com a força de Oxum, bota um cristal, um quartzo rosa. Deixa eu só te falar uma coisa.
Eu entendo que resultado é obviamente importante, mas perceba a quantidade de coisa envolvida aqui, não é? É uma sobrecarga realmente de coisas. Então, é um emaranhado de coisas. Então, querer o resultado agora não vai dar, tá? Tem que primeiro desemaranhar, organizar e aí o resultado vir. É, e ainda terão os testes. E o bacana de estar vivo com saúde é poder desfrutar os momentos. Que a vida não é só o foco em uma coisa. Qual é o resultado para você? O quê? Ter dinheiro, né? Porque a vida tem vários setores. Então, enquanto um não está bem, você foca nos outros. Porque senão, você mesmo bloqueia o teu próprio dinheiro, se você só foca nisso. Porque esse é um componente da materialidade, né? Vai escapar de você o dinheiro. As pessoas, porque é tanta pressão que as pessoas não aguentam, você fica pesado. E o dinheiro também não gosta disso. Então, mesmo com você tudo desbloqueado e continuar com esse apego, as coisas tendem a dar errado. Elas vão escapar do teu controle, tá? Então, só tenha atenção a isso. É, Tem uma frase que diz: devagar também é pressa, né? Nesse sentido, que às vezes você constrói, né? Você chega na sua construção indo devagar, né? Se você for rápido, a natureza se perde da construção. Então você vai para algo artificial, sem base, sem solidez, como se você estivesse nascendo agora, espiritualmente, né? Fisicamente até, porque vai ter muita coisa aqui sendo mexida no teu DNA, na tua parte genética, né? Por isso a tua pergunta sobre se você é um entrante. Ué, se a pessoa vira um entrante, ela não necessariamente vai ser um entrante para o resto da vida dela. Depende do caso, né? Isso já é uma ansiedade. Você tem que pensar no processo e tem que confiar em quem está guiando o processo, que não é você. Você não controla isso. Você tem que estar caminhando junto. A tua parte é controlar o teu emocional, o teu mental, cuidar de você nisso, ver o teu ego, os teus esquemas sombrios, o que você esconde de você para não ver. Essas coisas são sua parte, ninguém vai fazer. Tá? Agora, a parte de mexer nessa estrutura de herança genética, né, de mistura genética de raças, isso aí tudo vai ser alterado, vai ser mexido, não pode ser mexido assim. Concorda comigo? Né? Se a pessoa vira um entrante, é porque ela não está dando conta ali naquele esquema. A gente precisa dar uma. Não é uma anulada nela. A gente pode tirar ela, colocar outra, que fica mais facilitada aqui para o andamento da coisa, e tratar essa outra em outro local, num outro processo, de uma outra maneira, e reacoplar, tá? Então, um entrante temporário. E ali nem se percebeu, tá? Então, isso não diz respeito a nós. Isso é mais um entendimento né, de como funciona a vida, de como existem coisas que a gente realmente nem imagina, desconhece. E é importante saber que existe, né? Mas não para querer controlar o processo, é para facilitar o processo. Então, essa informação, né, dentro de uma pessoa que não está pronta para receber, que não tem maturidade, que é toda ansiosa, afobada, que é tudo agora, porra, vai cair mal, né? Então, antes de querer saber se é um entrante, isso aí tem que estar trabalhado. Por quê? Qual a diferença se é um entrante ou não? Muda o fato de ser um entrante ou não? Não muda. O que vai mudar mesmo a tua história é você se controlar, tá? Porque ser entrante, quem manda são eles, né? Para o seu bem, eles estão cuidando de você. Então, sinta-se cuidado, que bom que estão cuidando de mim, eu não preciso me preocupar com isso, né? Agora eu só vou realmente me dedicar para estudar o que eu gosto, descobrir uma autonomia que eu nunca tive, sempre fiquei ali, porra, sabe, em lugares fixos, 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 eu sempre fixado. Agora eu quero me transformar, eu quero olhar, quero viver, quero gostar, mudar isso tudo aqui, esse panorama todo
que foi criado, desformatar. E a gente, com certeza, todos esses orixás estão sendo conectados, vocês ganham essa condição direta de limpeza, em desdobramento. E às vezes vocês não vão nem saber. Vai ter um flash de um sonho ou outro que vocês não vão nem entender, mas eram vocês lá sendo tratados e tudo para o bem de vocês, tá? É, enquanto isso, se trabalhem para as informações realmente poderem chegar. Para esse tipo de informação poder chegar para vocês, vocês têm que estar cuidando de vocês, têm que estar prontos para receber. Então, eles pedem para que vocês fiquem tranquilos, que cada coisa vai chegar, porque vocês têm mediunidade, vocês têm missão, têm tudo para vocês receberem por vocês mesmos. Mas tem que ser no tempo certo. Mário Filho já sabe que é de Santa Esmeralda, claro, Santa Esmeralda. A passividade já acabou, né? Deixa eu ver as perguntas de vocês, para a gente ver se a gente consegue responder agora. Quais, né? Quais a gente responde, quais não vai dar. Ô, Mário, a direção da estrutura do trabalho já foi dada, cara. Você começa pela terapia, pela. Eu não posso te falar isso, com certeza, por onde começar, porque é teu processo. Pega a profundidade disso, né? É a tua vivência, é a sua força que você vai ganhar quando você meter o pé e escolher por você. Ah, eu quero começar por isso aqui, vou tentar. Tá, e vai vendo os frutos, porque você tem uma galera enorme, já está todo mundo alinhado, né? Então agora você vai receber intuição, você vai receber guiança. É só você conectar com o que você quer. Pô, anota o que que você sabe fazer, né? Para onde você quer ir. E bota o pé, pega o teu pêndulo e estrutura. Todas essas perguntas aqui você pode pegar o teu pêndulo e ter a própria resposta, tá? Pode fazer isso. Então, difícil determinar para você. Não é nosso papel, não, tá? Não vou fazer isso, tá bom? Você que vai pegar seu pêndulo e vai se organizar. Você precisa ganhar mais autoconfiança. Precisa você fazer, não eu. Já foi falado, tá? Agora é contigo. Teu campo tá limpo. O campo tá limpo, então você mesmo pode explorar, tá bom? Você não tem corpo criogênico, tá? Não tem, não tem. O Fá tá dizendo que você é reptiliano. É adequado falar com a Priscila, tá? Sim. Os cuidados da Maria Luísa, com certeza. Ele fala imediatamente? Já tem autorização para falar, tá? O seu pai, a raça é réptil também, reptiliano. É sim um entrante, tá? Nesse momento é um entrante. Você não vai nem perceber. Aproveita, aproveita, aproveita que é tudo pro bem. Para você produzir, para você conseguir, tá? Você não vai ser um entrante definitivo, não, tá? É temporário. É só para botar você ir mais em ordem para retornar. Senão você ia ser muito cobrado. Ia ser muita cobrança, a gente não ia conseguir é, fazer as coisas. Ia ser muito lento e corria-se muito risco. Então a gente está tratando você num outro nível, tá bom? Você não é da Santa Esmeralda. Você é da Ordem Kumara, tá? Você é um Melquisedeque.
Então, o Mário Filho tem ascendência sobre por exemplo, você vem com uma missão, ok, tem missão, né? Legal, Melquisedeque. Mas o Mário Filho tem ascendência. O que ele veio para fazer na Terra é maior, tá? É maior. Tem ligação com o Hilarion. Tem, deu positivo aqui. Não precisa se desfazer das pirâmides de cristal, tá? Pode usar. Sim, você participa das guerras. Sim, seria um reencontro, tá? Agora, gratidão pela gratidão, tá? Agora é o seguinte, eu fiquei toda arrepiada. Você usa o teu tempo agora para fazer essas pesquisas da ordem Melquisedeque, ordem Kumara, e você vai receber a informação. A informação vem como conexão, né? Vem como insights. Você já sabe como é o processo. Então agora isso vai estar facilitado, porque a gente está tratando o teu campo em outros níveis. Então você aqui vai sentir um alívio, um espaço que antes você não tinha. Aproveita, só aproveita que é muito bom. E que é isso aqui? Relatório de mentores? Eu devo ler isso daqui? Sim. É, confirma Oxum, Ogum, Xangô. Confirma, ele está iniciado nos três. Você está iniciado nos três. Eles são realmente importantes, tá? Isso. Tudo bem, a serpente cinzenta, tudo bem. Não vejo problema. Não dá problema aqui, tá? Exu veludo, confirma? Confirma. Exu cobra coral, confirma? Pombogira sete caveiras, confirma? Pombagira serpente, confirma, tá? Estão todas bem, a gente precisou mexer nelas? A gente precisou mexer, tá? Tá todo mundo ajustado. A gente colocou a equipe médica, você tem médicos na equipe, então isso vai te ajudar demais. O teu pêndulo de Fá, você pode consultar coisa de medicina, tá? Remédio, precisa de um médico, isso aqui os senhores conseguem resolver? Porque você tem equipe, então é igual a mim. Às vezes eu não vou ao médico, não. Às vezes ele já me fala aqui o que fazer, a quantidade e tal, entendeu? Isso porque você tem equipe médica, tá? A gente agregou equipe médica para o teu trabalho. Então, você não precisa de nada. É só quando você começar a atender, coisa assim, você vai poder dar informações para as pessoas, porque você vai ter equipe médica, tá? Você pode usar o teu pêndulo para organizar os teus atendimentos, tá? O teu pêndulo pode fazer parte, a força de Fá passa a fazer parte. Então, tipo, vai usar o baralho cigano, vai usar o pêndulo, entendeu? Vai ter a intuição, o baralho e o pêndulo. Então, vem a intuição, a técnica da leitura das cartas, porra, às vezes a mediunidade e confirma o que você quiser com o pêndulo, tá? Vai te ajudar muito. A mesma coisa teu pai, tá? Teu pai também tá com tudo ajustadinho, tá tudo bem. Agora é só vocês buscarem estudar quem vocês são. O senhor quer que o pai dele faça parte do grupo?
Quer que ele entre na lista de transmissão? Ah, então, já tem autorização para o teu pai entrar. Então é só ele me mandar mensagem, tá? Que aí eu já incluo ele. E aí é um grupo de estudo, eu trago coisas que vêm para mim, vocês me ajudam a pesquisar. Às vezes o Ifá, os orixás usam vocês para a gente poder bolar, porque a Ordem Melquisedeque ajuda a Ordem Santa Esmeralda. Por isso que você reconhece. Pô, todo mundo, né, Anciões dos Dias, está sempre lá por Santa Esmeralda. É, né? E a Santa Ametista, obviamente, está com a mão sobre todo mundo. Então, assim, todo mundo se conhece. A gente está dentro de projeto, a gente mergulhou aqui, a gente só esqueceu e se fudeu, entendeu? Mas agora a gente está aí lembrando. Então, essa lista de transmissão, ela é um grupo, né? Você sabe que é um grupo ali, porque eu recorto, colo sonhos das pessoas, coloco lá, né? É uma troca muito gostosa. Tem sido muito bom. A gente fica com a fé fortalecida. E, fora isso, a gente expande o que veio para fazer. Chega por ali, né? E vai te gerar um novo tempo de conexão, tá bom? Cacique, olho de tigre, sim, confirma. Cabocla Oxum, sim, confirma. Padre Ronaldo, confirma. Vó Zulá, confirma também. Todos precisaram de ajuda, tá? Eles não estavam alinhados. Uhum. Tá tudo confirmando aqui. Isso aqui confirma também? Confirma todos? Confirma tudo, tá? Todos, todos, tudo confirmado. E todos alinhados, tá? O que é o mais importante. Maravilha. Mário, pode. Isso, exatamente. Você inclui os seus mentores no seu ancoramento. Tira os meus, coloca os seus, garoto. É sobre isso. Isso é necessário, isso é assim crucial, tá bom? E mesmo que se você não tivesse essa carta aqui, pô, porque essa carta aqui te deu mó mamata, né, cara? Por isso você ficou na dúvida e quis me confirmar. Quis que eu confirmasse pra você, porque não chegou através de você. Porque eles geralmente chegam através de sonho, eles chegam através de ponto de umbanda. Você tá lá na umbanda, tocou um ponto, você sente mais forte, né? Você, pela tua própria experiência, é legal que eles cheguem. Mas se eles chegaram assim, tá tudo bem, tá confirmado, tá ótimo. Agora, você precisa gerar essa conexão com eles, né? Ou seja, tem que dar um espaço para isso acontecer. Aí eu não sei como você pode fazer, né? Gerar uma intenção, né? Porque, por exemplo, eu tive desenvolvimento na Umbanda, né? Isso abriu o canal para eu me comunicar com eles diretamente. Então, eu ganhei segurança, hoje eu já nem preciso mais, né? Que já está tudo andando. Mas sei lá, colocar ponto, meditação com foco em um, eles vão aparecer, entendeu? Porque você está com os canais limpos. Então você tem que buscar essa conexão e fortalecer essa conexão, tá bom? Lembrando que as imagens dos orixás que vocês têm que ter são imagens de orixás africanos, tá? Porque vocês estão sendo conectados nessa linha, tá bom? É muito importante isso, tá? É isso, o senhor confirma tudo que eu disse. Podemos encerrar? Podemos. Axé. Então, vamos estabelecendo. Ah, deixa eu tirar uma cartinha para vocês. Tirar primeiro para o Mário Filho, tá? Mário Filho já até saltou aqui. Essa mesma? É. Olha que bonitinho. Amor familiar. Essa é uma carta que não fala somente da família de sangue, ela fala de um reencontro com a tua família. A família raiz. Entendeu? Então, essa é uma carta que confirma a sua conexão, tá? O seu momento. Agora é uma questão só de alimentar esse amor,
gastar tempo com isso, fazer a semente crescer, que o seu trabalho vai chegar, tá? Fique tranquilo. Agora para o seu pai, Mário Pai. Olha a fase agora, ó. Saciar a sede. É o momento de buscar, né? De deixar chegar. É assim. É o teu momento de caramba. Eu tive sede por várias vidas, essa vida toda. Foi aquilo que chegou aqui, né? Olha, eu busquei tanto, porra, tanto. Agora é o momento, né, de saciar essa sede. As coisas vão chegar, tá bom? Deixa eu separar aqui, que senão eu esqueço de mandar para vocês. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã. A mensagem de cada carta. Outra era. Ai, já esqueci. Amor familiar, né? Peraí, amor familiar, cadê? Bom, se eu esquecer, me lembrem amanhã. Aí eu mando a foto. Saciar a sede, eu separei aqui. O amor familiar pode ser que eu esqueça. Vou tentar tirar agora quando eu terminar. Então, vamos estabelecendo a conexão com o Sol Central. Vamos encaminhar as energias densas, os resíduos do trabalho. Vamos aplicar em nós e no ambiente interno da pirâmide vento solar. Água crística para harmonizar, purificar, elevar os campos. Vamos retirar vocês dessa pirâmide daqui, fortalecer a minha pirâmide aqui e abrir uma aí para vocês, tá? Que vai durar toda a noite. Vamos então abrir a pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Plasmar uma cruz crística no topo. Com o auxílio do comandante de Arcturus, Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazer uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, tirando rastreadores, artefatos, dos animais também, das pessoas que estiverem dentro, fechando portais negativos, ativando os escudos de proteção, elevando a frequência do ambiente interno, criando um tubo eletrônico elevador do umbral, direto para o comando Esmeralda. Eu peço que essa pirâmide também seja plasmada nos locais das pessoas todas que foram tratadas hoje, tá? Para que tudo essa noite possa correr da melhor forma, tudo possa chegar. Esse ancoramento vocês podem fazer, tá? E aí vocês vão, conforme vocês forem intuindo e recebendo as informações e confirmando com o IFA, vocês vão substituindo, né, a minha egrégora pela de vocês. Assim, a gente vai estar sempre conectado. A gente vai estar sempre conectado. Não tem como. A minha mão está sobre vocês. Então, vocês vão me ajudar muito. E a gente vai se ajudar mutuamente a partir daqui. Então, esse ancoramento foi projetado para trabalhos espirituais mais fortes, tá? De alcances mais fortes, mais profundos. Mas não necessariamente que vocês precisem fazer tudo, tá? Então, Mário Pai pode receber esse ancoramento, me pede que eu te passo, e essa apometria é uma autoapometria, vocês podem fazer para vocês. Lembrem que fazer apometria para outras pessoas é permitido, tá? Mas sempre perguntem para a IFA se é realmente ajustado, tá bom? Porque às vezes as pessoas não podem ser ajudadas naquele momento e a gente não pode fazer nada. Mas às vezes pode. Então, tem que perguntar para a IFA, tá? Vamos encaminhar obsessores, se tiverem ainda, por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Vamos aplicar nos chakras coronários o violeta com a energia crística, no cardíaco verde-rosa e no asna o branco cintilante. Projeto nas nossas cabeças Om Shohan Tai Fumirei Yavit, no cardíaco Yam-Yon, no cardíaco e no plexo Seirek Han Salatiel, no plexo Halu Han Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ram Yamidai Komil, na planta dos pés Om Gaia Om Apo Shon Klaunesh,
nos chakras Meltrix, Meishui, Metisca Ram, Daikomio, Om Maria e Yesh, na nuca e no cóccix Ki e Ki-Do, na coluna Lian-So, Lian-Tu, Daikomio, e aplicando Om Luizon, no cardíaco dorsal e na nuca Mantantar, Lemut, Bantil, Yuatohan, Halohan e Zotan. Vamos ativar Katidan, Lantizadek, Loangohan, Suryan e Urishi, Onshohan, Raku Superluminal, Onshohan e Yas, Utai Fumirekur, Om Yavit Kongate, Om Miguel Om Gabriel, Daikohan, Melite Lameton, Harmonia Araxis, Atrix Arkel e Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amaposh com Amivag. Vamos fechar completamente a conexão com o campo, com esse campo. Vamos reacoplar todos os corpos em segurança. Beijos.